horas em ponto, horário de Brasília, no Brasil. E hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante para quem entende e trabalha com o sistema imunológico, para quem trabalha com saúde preventiva. Nós vamos falar sobre doenças autoimunes. Portanto, trata-se de um tema diretamente relacionado com distúrbios do sistema imunológico. Um profissional que trabalha com saúde preventiva, com promoção à saúde, cuidado com a saúde das pessoas, precisa compreender profundamente sobre as doenças autoimunes. Afinal, o especialista capaz de fazer o diagnóstico correto dessa doença e, principalmente, atenção, a prevenção da doença autoimune é o imunologista, né? É o terapeuta, é o naturopata que é especialista em imunologia. Por isso, nós vamos fazer essa aula especial sobre doenças autoimunes, ok? Mas antes da gente falar sobre este tema, eu preciso passar alguns recados importantes para vocês. O workshop Imunologia Vida é um total de 8 aulas. Essa já é a nossa quarta aula, ou melhor, a quinta aula já, né? E a gente tem ainda mais 3 aulas pela frente até o dia 1º de abril. Participem conosco. Se você é um profissional na área da saúde, você tem um direito a um certificado de participação nessa aula para colocar no seu currículo. Se você faz um curso superior na área da saúde, esse workshop também, essas aulas, ela te dá um direito a um certificado gratuito, tá bom? Que você pode, inclusive, usar para dispensa de disciplinas de carga horária complementar na sua formação, lá no seu curso superior. E se você é aluno meu dos nossos treinamentos profissionalizantes, como o curso Meu Corpo Blindado, esse workshop certificados também vale como carga horária para complementação do seu currículo e da sua certificação profissional. Então, aproveitem bastante esse workshop e para que você possa ter o direito de usar esses certificados, eu vou pedir a Neuci, que é a nossa gerente aqui nas aulas, que disponibilize para vocês no chat, aqui no grupo, um link que já acabou de estar aí para vocês. Olha, esse link é para vocês clicarem nele e depois responder as perguntas relativas ao workshop. Eu quero até esclarecer, porque as pessoas estão me perguntando, mas professor doutor Luiz Augusto, eu já participei desde o primeiro dia de aula e parece que as perguntas são todas iguais. Não são todas iguais, não. Tá? Tem algumas questões que são realmente repetitivas, mas a questão número 4, lá do questionário, é sempre diretamente relacionada ao tema da aula que você está assistindo, ok? Se você estiver assistindo a reprise dessa aula no YouTube, porque ao final desse evento ao vivo, a gente disponibiliza também um link, né, dessa aula, ela fica disponível lá no YouTube, onde vocês também vão poder rever essa aula e lá também na descrição do vídeo, aqui embaixo, no YouTube, você que está assistindo no YouTube a reprise, vai poder também solicitar o seu certificado. É só olhar aqui na descrição, clicar no link, você vai lá para o formulário e responde as questões, tá bom? E aí você vai ter direito a esse certificado ali. Então, aproveitem se vocês querem esse certificado. É uma excelente oportunidade para incrementar o seu currículo e até mesmo te dar uma certificação profissional se você vier a participar de algum curso profissionalizante comigo, ok? Dito isso, eu quero convidá-los também, portanto, para seguir o nosso canal no YouTube, se inscrevam no canal, deixe o seu like, curta os nossos vídeos, para que você possa ser notificado das próximas aulas e nunca perca nenhum conhecimento nessa área de imunologia que é tão importante
para que a gente possa cuidar de forma preventiva do nosso corpo, da nossa saúde, ok? Então, nosso canal é Professor Dr. Luiz Augusto, Corpo Blindado. Está aqui no chatzinho, a gente acabou de colocar para você. É só clicar, Professor Dr. Luiz Augusto, prof.br, Luiz Augusto, Corpo Blindado. E aí, vamos desenvolver juntos essa linha de conhecimento na área de imunologia para a saúde preventiva das pessoas. Sim, cuidar das pessoas antes que elas adoeçam. Isso é plenamente possível. E, gente, sem charlatanismo, sem crendice, é com uma linguagem técnica, científica, com conhecimento científico, tudo fundamentado na literatura médica, na literatura das ciências biológicas, ciências biomédicas, para que você possa cuidar de forma preventiva da sua saúde, com foco no sistema imunológico. Essa é a minha missão e eu tenho uma honra e um orgulho enorme de ter vocês aqui conosco. Gratidão por estar conosco, tá bom? E hoje, então, eu vou pedir a vocês a gentileza, eu sempre faço isso nos meus workshops, nas minhas aulas, eu peço aos meus alunos que peguem logo um caderno, não é? Um caderninho, então estou pegando aqui meu caderno, e uma caneta. Por que um caderno e uma caneta? Para que você possa acompanhar o raciocínio junto comigo. Quando você anota tudo que o professor está falando, você não se perde, né, nos pensamentos, e além disso, você vai ter mais facilidade para responder lá o questionário, caso você queira o certificado, que é um direito seu. Então, aproveitem, tá bom? Então, tá na mão aí, por favor? Caneta, um caderninho para anotar, pode ser um bloco de anotação, um pedaço de papel, funciona também. Depois você pode passar limpo no seu caderno, se assim você desejar, ou no computador, não importa. Anote, porque isso vai te ajudar bastante, tá bom? O que nós vamos aprender nesse workshop de hoje, então? Imunologia Vida, nós vamos falar sobre doença autoimune. Gente, olha só que interessante. Muitos de nós, a maioria das pessoas, inclusive, nem tem ideia de que as doenças autoimunes são muito comuns, são muito frequentes na população. E, às vezes, ela se confunde com sintomas de outras doenças, mas a origem está lá no sistema imunológico. Sistema imunológico, professor doutor Luiz Augusto, o que é isso? É um conjunto de células especializadas na proteção do seu organismo de infecções por bactérias, vírus, mas não é só isso. O sistema imunológico, que é esse conjunto de células especializadas, é responsável também pela cicatrização de tecidos. Olha que interessante. Tá vendo? Quando você machuca, quando você tem uma pancada, uma injúria, sofreu uma cirurgia ou qualquer outra situação desse tipo, é o sistema imunológico que vai lá e faz a cicatrização. Se você faz, por exemplo, uma caminhada intensa, uma corrida, uma musculação e não tem costume, o músculo fica doendo no outro dia, isso ali não é sinal ruim, não. É o sistema imunológico trabalhando para cicatrizar aquele tecido. Olha que beleza. Por isso, gente, nós temos que cuidar muito bem dessas células. Se você não cuida do seu sistema imunológico, você vai ter dificuldades em processos de cicatrização, ao ponto de levar o seu corpo a uma doença autoimune, que seria o extremo do desequilíbrio do sistema imunológico. Mas, professor doutor Luiz Augusto, o que são essas células do sistema imunológico? Olha só, linfócitos é um tipo de célula do sistema imunológico, macrófagos, neutrófilos, basófilos, células dendríticas, ok? Plasmócitos, linfócito B, linfócito T. São essas células que são responsáveis, por exemplo, pela produção dos anticorpos
que são proteínas especializadas no bloqueio de vírus, de bactérias, de vermes, de protozoários, e não só isso, na proteção da mucosa do nosso corpo, para processos de regeneração celular. Olha que beleza! Essas proteínas são fundamentais. E elas são típicas e específicas dessas células especializadas do sistema imunológico. Sabe qual que é o problema, meus queridos e minhas queridas? Nós não aprendemos direito a cuidar dessas células na nossa vida, no nosso cotidiano, porque somos leigos no assunto, mas, infelizmente, até mesmo os profissionais de saúde não têm essa disciplina de imunologia com fundamento teórico e prático, com bastante embasamento na faculdade. Eu tenho colegas médicos, inclusive e aluno do curso Corpo Blindado, que nem teve imunologia na faculdade de medicina. Olha que impressionante. Então, muitos médicos, psicólogos, dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, às vezes nem sabem como cuidar do sistema imunológico, porque nem tiveram essa disciplina com bastante aprofundamento lá na universidade, na faculdade. É muito sério isso. Por isso que muitos dos profissionais de saúde acabam olhando só para o sintoma e acabam não sabendo identificar a causa. Mas se a causa estiver no sistema imunológico, a boa notícia é que tem tratamento. E mais que isso, atenção, essa é a palavra-chave da nossa aula de hoje. Prevenção. É isso, gente. Eu vou mostrar para vocês hoje uma técnica extremamente simples que todos vocês poderão seguir. Eu recomendo que faça isso. Se não faziam, façam a partir de hoje para que vocês previnam-se da doença autoimune. Porque é uma doença típica do sistema imunológico que passou por uma falta de cuidado nessa questão da prevenção, tá? São ações que a gente pode fazer no dia a dia que vai prevenir o sistema imunológico de sair do equilíbrio dele. E agora eu vou começar a passar para vocês algumas evidências científicas disso que eu estou dizendo. Lembrem-se que eu iniciei a aula dizendo que as doenças autoimunes são mais comuns do que as pessoas acreditam, do que as pessoas sabem. Para vocês terem ideia, gente, tá sentado? Não cai da cadeira, não. Existem mais de 40, eu não estou brincando, mais de 40 doenças que têm relação direta com distúrbio do sistema imunológico e que, por isso, são caracterizadas como doenças autoimunes. É impressionante, né? Esse número. Pois é, mais de 40 doenças. É claro que tem algumas mais comuns, nós vamos falar delas, eu vou mostrar as mais comuns para vocês vão se surpreender, tá? Quais são as mais comuns, mas é impressionante saber que mais de 40 doenças classificadas na medicina são por distúrbios do sistema imunológico. Espera aí, professor Dr. Luiz Augusto, quer dizer que se eu souber cuidar do sistema imunológico, eu vou evitar que uma pessoa, um paciente meu, ou uma pessoa que eu amo, ou a mim mesmo, não sofra com essas doenças? Exatamente isso. É prevenção, tá bom? Mas, atenção no que eu vou explicar. Nem sempre isto é possível, tá bom? Destaquem isso no caderno de vocês. Nem sempre é possível evitar a doença autoimune. Eu vou repetir. Nem sempre é possível evitar a doença autoimune. Vou dar um exemplo, para isso ficar bem caracterizado. Depois vou citar as mais de 40 doenças que tem. É muita coisa. O exemplo é diabetes tipo 1.
O diabetes tipo 1, parece-me que nós já recebemos de fábrica um código dizendo o seguinte, olha, infelizmente você vai desenvolver o diabetes tipo 1. É uma Existem muitos estudos genéticos mostrando que alguns alelos, alguns genes que a gente herda da nossa família, das nossas famílias, dos nossos ancestrais, nos levam ao desenvolvimento de uma inflamação muito intensa no pâncreas, e não é em qualquer região do pâncreas, é numa região do pâncreas chamada ilhotas de Langerhans, que são células especializadas na produção do hormônio chamado insulina. E quando o organismo não produz insulina, o açúcar da alimentação ele fica em excesso no sangue e acaba aparecendo na urina. O excesso de açúcar no sangue faz com que a pessoa urine muitas vezes ao dia. E o açúcar sai com gosto doce, daí o termo mellitus, que vem de mel, que vem de doce. E diabetes significa urinar várias vezes. Então, uma pessoa que urina várias vezes, essa urina adocicada, é uma pessoa que tem diabetes mellitus. Essa diabetes mellitus tipo 1, ela aparece na infância. Infelizmente. Então, tá ali uma criança com 2, 3, 4, 5 anos, ela já tem que receber insulina por causa do excesso de açúcar no sangue. E às vezes a gente consegue identificar até no teste do pezinho. Sabe aquela tristeza do teste do pezinho? Não sei se vocês tiveram que fazer teste do pezinho com o filho ou com o filhinho de vocês. Ô, dia dolorido foi esse da minha vida. Furar o pé de um neném é uma dureza. E quando é o pé do seu filho, você quase cai duro para trás. Mas ali no próprio teste do pezinho, a gente já consegue identificar um excesso de açúcar no sangue. E isso veio de onde? Isso veio dos genes da criança. Foi uma herança que ela recebeu, que infelizmente ela desenvolve essa inflamação em excesso no pâncreas. Opa! Espera aí, que coisa interessante, professor Dr. Luiz Augusto. Quer dizer que tem algumas doenças de autoimunes, doenças autoimunes que são hereditárias, que são herança. Nós podemos até chamar de herança maldita isso, né? Poxa, ninguém quer receber uma doença de alguém, né? De algum ancestral, mas faz parte da vida. É um ciclo que a gente está aprendendo a evoluir e nos transformar. Então, sim. Então, essa é uma informação chave número 1 dessa aula de hoje, tá bom? Nem toda doença autoimune é capaz de ser prevenida, de ser evitada, porque algumas delas têm um componente genético muito intenso. O diabetes mellitus tipo 1 é o caso que eu estou usando como exemplo típico. Mas, atenção, o diabetes mellitus tipo 2, que é aquele diabetes que aparece no adulto, normalmente um adulto aí com 35, 40, 50, 60 anos, né? Em idosos, é muito comum o diabetes tipo 2. Esta sim pode ser plenamente evitada. E, de novo, é uma inflamação que acontece no pâncreas e é um problema autoimune, sim, porque é um ataque de anticorpos contra as ilhotas de Langerhans no pâncreas. Essa pode ser evitada, plenamente evitada, de duas formas, evitando o consumo em excesso de açúcar e equilibrando o sistema imunológico. Mas calma, isso eu vou explicar mais no final da aula. Até o final dessa aula eu vou mostrar para vocês duas técnicas simples para que vocês possam aplicar no seu dia a dia para reequilibrar o seu sistema imunológico, evitando doenças autoimunes, atenção, que não tem um componente genético diretamente relacionado com ela. Ok? Se a doença autoimune já veio de fábrica, aí é só com tratamento medicamentoso. Você vai ser diagnosticado por um médico e ele vai conseguir te tratar com medicamentos específicos. E aí é medicamento a vida toda, não tem jeito. E aí é o médico que indica, ok? Agora, se não é uma herança genética diretamente relacionada, nós temos uma solução e nós vamos aprender isso hoje. Mas antes de chegar lá,
vamos conhecer um pouco mais sobre essas várias doenças autoimunes comuns, né, que nós temos aí, que as pessoas enfrentam. Então, já citei a primeira, vocês anotaram? Diabetes tipo 1. É, Romano? Muito comum, muito comum. Outras, vou citar outras rapidamente e depois vou destacar 7 principais, tá? São mais de 40. Olha só, olha os nomes das doenças. Lúpus, artrite reumatoide, doença de Crohn, esclerose múltipla, vitiligo, tá? Tireoidite, que é uma inflamação da tireoide de Hashimoto, doença de Graves, psoríase, tá bom? PTI, que é a púrpura trombocitopênica idiopática, que os nomes feios, né? Hepatite autoimune, síndrome de Guillain-Barré, granulomatosa de Werner, vasculites, miastenia graves, doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten. Aliás, ou qualquer hora dessa, eu vou dar uma aula muito especial sobre imunologia do intestino e nós vamos falar sobre a doença celíaca, que é essa intolerância ao glúten. Isso afeta muitas pessoas, inclusive o consumo de glúten está cada vez mais caindo em desuso. É um problema sério. Mas aí, relação direta com o sistema imunológico. Existe uma doença autoimune relacionada. Tá vendo só? Quer ver mais? Anemia hemolítica autoimune, cirrose biliar primária, espondiolite, doença de Addison, que é um problema hormonal muito sério. E é muita coisa, gente. São mais de 40 doenças. Tem doenças renais, como glomerulonefrite, tá bom? Tem problemas de visão, como oftalmia simpática, então são problemas de visão, a pessoa vai ficando com a visão mais turva, com o tempo, e não é catarata, é um outro tipo de doença autoimune relacionada com a córnea, tá bom? E aí vai. Então, olha só, são muitas doenças, alopécia, até queda de cabelo, tem algumas quedas de cabelo que estão diretamente relacionadas com o ataque do sistema imunológico. E aí que está o negócio. Mas então tá, peraí. É o seguinte, se são mais de 40 doenças, o que eu tenho que saber? Olha só, informação chave número 2 da sala de hoje. O que eu tenho que saber para diagnosticar aquela doença como autoimune? O que eu preciso saber para diagnosticar uma determinada patologia, um determinado sintoma como uma doença autoimune? Por que eu estou dizendo isso? Gente, as doenças autoimunes, elas podem ser confundidas, não é? Com sintomas de outras doenças. E se elas forem confundidas com sintomas de outras doenças, eu tenho que saber diferenciar uma da outra. E é isso que nós vamos ver. Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, igual eu estou mostrando aqui, olha, depois vocês colocam lá no Google, assim, ó, doença autoimune e pesquisa por imagens. Vai aparecer essa série de imagens aí para vocês, olha, de alguns sintomas, vocês estão vendo aqui, olha, pessoas com problemas de pele, tá vendo? Isso aqui é psoríase, olha, psoríase é uma doença autoimune muito comum, artrite, tá vendo aqui? A pessoa reclamando da mão, a mão doendo, né? Nas articulações, tá vendo? Então, esses sintomas típicos aí, olha o vitiligo, é uma outra doença autoimune também, tá? Olha o vitiligo aparecendo, essa pessoa aqui, ó, com medo de doença, ai meu Deus, vou ter doença autoimune. Calma, gente, não é para desesperar, não. Mesmo porque eu já prometi para vocês que vou passar uma técnica aqui muito boa, preventiva para nós, tá? Que a gente possa aplicar no dia a dia aí. Então, fiquem tranquilos. Então, depois vocês façam essa pesquisa aqui no Google, doença autoimune, vocês vão ver aí um tanto de imagem de doença autoimune. Eu quero destacar com vocês um ponto muito importante, que é o seguinte: independente do sintoma que a pessoa tem e que tem relação com a doença autoimune, tem algo que o profissional deve fazer, deve diagnosticar
E se ele identificar exatamente isso que eu vou falar agora no sangue do paciente, está lá caracterizada a doença autoimune. Ok? Então, olha o que eu estou dizendo. Toda doença autoimune tem um componente em comum. Pronto. Matamos a charada. E eu vou insistir nisso. Toda doença autoimune comum. Que componente é esse, gente? O que é que toda doença autoimune tem e eu não consigo descaracterizar isso? Fiz o exame de sangue, identifiquei tal componente, eu tenho certeza que aquilo é uma doença autoimune. Anote aí para mim. Anticorpo específico contra um tecido do corpo. É um anticorpo. Não existe doença autoimune caracterizada como uma doença autoimune se o organismo não estiver produzindo um anticorpo específico contra alguma parte do corpo. Vamos dar uma olhada para a gente entender isso, tá? Porque isso aí, ó, mata a charada desse assunto. Dá uma olhada aqui comigo. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu quero que vocês vejam essa imagem aqui, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês várias partes do corpo de uma pessoa. Vocês estão vendo aqui a tireoide, vocês estão vendo o sistema nervoso central, o cérebro, o pulmão, o coração, tá vendo? Vocês estão vendo o intestino, vocês estão vendo a pele da pessoa e as articulações. E aqui eu destaquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doenças autoimunes principais. São as mais comuns que a gente enxerga na população. Então, lá na tireoide, eu tenho, por exemplo, a tireoitite de Hashimoto. O que é uma tireoitite? Aliás, deixa eu falar aqui com vocês, ó. Truque, hein? Truque para que vocês nunca mais erram isso. Toda vez que você vê it, toda vez que tem esses it no final, artrite, reumatoide, né? Dermatite, tudo que tem it no final é o quê? Inflamação. E se tem inflamação, tem um sistema imunológico ali atuando, ou como causa direta ou como causa indireta. Então, se eu tenho uma tireoitite, eu estou falando de uma inflamação na tireoide. E o que causou essa inflamação na tireoide? Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção na aula. O que é? Anticorpo. Se é doença autoimune, tem anticorpo. Então, qual que é o exame que o profissional precisa fazer? Identificar no sangue do paciente se tem anticorpos contra a tireoide. E esse exame o laboratório faz. Pronto, aí eu tenho uma doença autoimune contra a tireoide que causa o hipotiroidismo. Nós não teremos tempo para falar sobre hipotiroidismo hoje, mas só alguns sintomas, né? Para vocês terem noção aí do que aparece, né? Aí a pessoa vai desenvolver ali um pequeno aumento de peso, é muito comum em mulher, tá bom? Então ela vai ter perda de libido, ela pode ter um pequeno aumento de peso, queda de cabelo, a pele fica mais áspera, muito cansaço, tá? Então, hipotiroidismo causado por um ataque inflamatório contra a tireoide para de produzir os hormônios na quantidade que precisa, que é o T3 e o T4, o metabolismo despenca. Aí a pele para de replicar, o cabelo para de crescer, aí vem os sintomas, né? Queda de cabelo, a pele fica mais seca, a pessoa fica mais cansada, pode engordar um pouquinho, tá bom? Tá vendo só? E o que causou isso, gente? Um ataque do sistema imunológico contra a tireoide. Por quê? Essa pergunta vale $1 milhão no mínimo. Seria o prêmio Nobel. A gente não sabe ainda os gatilhos principais das doenças autoimunes. Mas tem anticorpo contra a tireoide, é doença autoimune. Ah, professor doutor Luiz Augusto, quer dizer que a pessoa pode ter hipotiroidismo e não tem nada a ver com o sistema imunológico? Sim! Entenderam, gente?
Por isso que vocês não podem confundir. A doença autoimune, obrigatoriamente, ela tem que se caracterizar pela presença de anticorpo ajudando no processo inflamatório contra um determinado órgão do corpo, contra um determinado tecido do corpo, e aí que vem os sintomas. Mas a pessoa pode desenvolver aquele sintoma sem esse ataque imunológico, sem essa inflamação, ok? Então, eu posso ter uma pessoa com hipotiroidismo por outros motivos, que pode ser até alimentar, com falta de iodo, por exemplo. A falta de iodo causa o hipotiroidismo. E aí, o que eu tenho nessa relação? Tem alguma coisa a ver com o sistema imunológico? Não. A pessoa não está fazendo anticorpo contra a tireoide, então não é uma doença autoimune. Tá vendo? Por isso que o diagnóstico desse tipo de doença, ela obrigatoriamente envolve exames laboratoriais. Sim, se você quer se tornar um profissional na área de imunologia, na área de saúde preventiva, você precisa saber interpretar exames laboratoriais. Hemograma, teste de função renal, teste de função hepática, teste de função cardíaca, gases sanguíneos, lipídios. Tudo isso, se você não souber analisar esses dados e correlacionar, dificilmente você vai conseguir entender o que está acontecendo com o sistema imunológico da pessoa, fazer prevenção e encaminhar para o médico, se você não for médico, para fazer a cura se tiver uma doença envolvida, tá bom? Por que eu estou falando de cura para a doença envolvida? Preste atenção aqui. Então, nós estamos falando sobre, especificamente agora, sobre essa tireoitite de Hashimoto, que é essa inflamação lá do tecido aqui da glândula tireoide. Vocês estão vendo aí, eu estou aumentando aqui para a gente focar só nela, tá bom? E aí eu estou falando daqui, ó, da tireoide, essa glândula que está aqui no pescoço. Então a pessoa vai começar a inchar, dar boço, né? O pescoço vai ficar mais gordo, mais papudo e tudo, a pessoa vai engordar um pouquinho, pele vai secar, cabelo cair e tudo mais, ficar mais fraca. Esse problema que está acontecendo aqui na tireoide é uma inflamação aqui, causada pelo anticorpo que está atacando a tireoide. Aí qual que é o tratamento? A pessoa já está com um problema. 2 tratamentos. Um é medicamentoso. É o médico que vai receitar um imunossupressor que vai atacar diretamente esse anticorpo. Então, é um bloqueio desse anticorpo, tá? Que está atacando a tireoide, gerando inflamação no local, e aí eu tenho que cortar o nó pela raiz. Somente o médico que pode receitar isso. E depois, o que eu faço? Eu tenho que reequilibrar o sistema imunológico. E aí, como que eu reequilibro? Calma, cenas dos próximos capítulos, até o final da aula, eu vou passar para vocês algumas técnicas naturais para vocês conseguirem fazer isso, tá bom? Eu já vi caso, atenção, de paciente que conseguiu reverter a tireoitite de Hashimoto só com reequilíbrio do sistema imunológico, sem uso de medicamento. É impressionante. São casos maravilhosos. E eu vou revelar para vocês mais no final, tá bom? Então tá aí. Deixa eu mostrar mais alguns outros casos. Ó, aqui eu tenho a esclerose múltipla, que é um problema neurológico seríssimo, né? Mas é um ataque de anticorpos contra a bainha de mielina. Olha que nome bonitinho. Bainha, né? Bainha, esse bainha na camisa aqui, ó. Bainha, só que é da mielina. Mielina é essa parte aqui do neurônio, que é o corpinho do neurônio, essa gordurinha que reveste o neurônio, ela começa a ser atacada por anticorpos que geram inflamação no local e aí vai perdendo a nervação, né? A inervação. E a pessoa começa a ter problemas aí de locomoção, ela começa a ter sérios problemas neurológicos, cognitivos sérios. Então, é uma doença muito séria. Infelizmente, a gente ainda não sabe qual que é o gatilho, o início. Tem componente genético envolvido na esclerose múltipla? Sim. Tem hereditário? Parece que sim. Existem alguns estudos científicos
que mostram que alguns pacientes têm uma tendência a esse desenvolvimento. Tem tratamento já para este caso? Ainda não. Quer ver uma outra doença autoimune que tem anticorpo envolvido? E aí o negócio é bravo demais, inclusive eu já tive, muitas pessoas têm, até na fase adulta. Tá aí, ó, a asma. A asma é uma doença autoimune onde nós estamos tendo um afeto direto onde? Lá no pulmão, igual vocês estão vendo. O pulmão é afetado neste caso. Por quê? O organismo começa a desenvolver muitos anticorpos para os brônquios. Isso tem relação direta com alguns tipos específicos de células, como os eosinófilos, que são células do sistema imunológico diretamente relacionados com alergias e algumas defesas contra vermes, e a pessoa tem dificuldades de trocas gasosas, né? Ela fica ofegante, o pulmão fica difícil, aí ela tem que usar um bronquiodilatador, que é aquela bombinha, só o médico que pode receitar, tá bom? Tem responsabilidade técnica, tem acompanhamento, porque isso ali, além de ter bronquiodilatadores, tem também corticoides junto, então a coisa é séria. Mas está aí a asma. Vocês querem ver mais um outro exemplo de uma doença autoimune? Acontece lá no intestino, ó. Então nós estamos vendo aqui o intestino do paciente inflamado, e isso pode acontecer na doença celíaca. Na doença celíaca, nós estamos falando de uma pessoa que é muito intolerante ao glúten. O que é o glúten? O glúten é uma proteína típica do trigo. Então, tudo que tem trigo e derivados do trigo acaba gerando essa inflamação no intestino. Isso acaba afetando o organismo como um todo, gente. Por que afeta o organismo como um todo? O intestino inflamado, ele vai ter mais diarreia, ele vai sofrer mais, ele vai ficar mais irritado, vai diminuir a absorção de nutrientes, diminuindo a absorção dos micronutrientes, vai afetar todas as células do corpo e principalmente a do sistema imunológico, aí o desequilíbrio vem geral. Ah, então peraí, professor Dr. Luiz Augusto, nesse caso tem alguma terapia específica? Adivinha? Corta o glúten, horas. Simples. Se você cortar o glúten da sua dieta, você vai inflamar menos o seu intestino. Ah, mesmo que eu não tenha tendência à doença celíaca, mesmo que eu não tenha esse tipo de alergia ao glúten, mesmo que você não tenha, cortando o glúten, diminuindo a ingestão de trigo, vai melhorar demais o seu intestino. Mas muito, mas muito. Ó, só falar uma coisa aqui com vocês. Será que tem algum dono de padaria aqui com a gente hoje? Vocês não vão ficar bravos comigo, não, né? Não fica bravo comigo, dono de padaria. Mas você pode fazer um pão mais legal lá na sua padaria, sem glúten. Vai ser difícil, mas tem vários pães sem glúten, certo? Vai ser difícil porque fica mais caro, tá? Mas quem sabe você aí não se sensibilize, monte até um belo negócio aí de uma padaria sem glúten. Já pensou? Sensacional! Padaria sem glúten? Pois é. Mas o pãozinho francês que os brasileiros adoram é terrível para o intestino, tá, meus queridos, minhas queridas? Terrível, terrível. Tem muito tempo que eu não como pão francês, mas muito tempo mesmo, tá? Porque eu gosto muito do meu sistema imunológico. Ah, gosto demais. Esse cara é meu melhor amigo, meus caros. Meu melhor amigo, eu cuido muito bem dele. Então, corta esse pão. E pizza, professor Dr. Luiz Augusto, devo cortar também? Gente, trigo em geral. Como de vez em quando, tá bom? Como de vez em quando. Mas esse pãozinho do dia a dia, cara, para que isso? Não precisa. Pão todo dia, todo dia, todo dia. Você inflama demais o intestino à toa, à toa, à toa. Tá? Não precisaria disso. Então, ó, já estou passando algumas técnicas aí, mas no final da aula eu vou dar mais alguns pulos do gato, assim, ainda mais importantes. Mas vamos continuar vendo aqui mais doença autoimune comum. Vamos lá? Vamos ver no coração agora, ó. No coração, nós temos um caso muito grave, que é o chamado lúpus. O lúpus eritematoso sistêmico. Ele afeta a pele, mas ele afeta também o coração. E pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
pode ter problemas cardíacos, de insuficiência cardíaca. E este caso, infelizmente, não tem uma terapia específica, é medicamento. Então, aqui não dá para tratar de forma natural, tá bom? Dá para reequilibrar o sistema imunológico, neste caso, professor? Sempre dá. O sistema imunológico sempre pode ser reequilibrado, como a gente aprende aqui no nosso workshop Imunologia Vida. E eu vou falar com mais detalhes daqui a pouquinho, tá, gente? Mas, gente, aqui é complicado o lúpus, tá? Tem um componente hereditário, genético e muito sério envolvido. É uma doença mais rara também. Não é todo mundo que tem lúpus, ok? E aí, essa doencinha aqui, essa danada, né? Vocês, como profissionais nessa área, vão ter demais esse caso aqui, que é o caso da artrite. Olha aí, a asite aí que eu falei, ó a asite aparecendo. Artrite, então, inflamação das articulações, tá? Então, joelho, cotovelo, punho, muito comum em idoso, né? Artrite reumatoide, é danado isso, né? E os médicos reumatologistas adoram essa doença porque eles tratam com anti-inflamatório. Mas anti-inflamatório é um problema danado, né? Uma polêmica. Por quê? Ele não mata, mas ele aleja. Calma aí, professor Dr. Luiz Augusto, como assim aleja? Ele aleja o sistema imunológico. Pacientes com tratamento com corticoides, né? Que são esses medicamentos para tratar artrite reumatoide, quando a gente faz o hemograma dele, a gente vê uma contagem na queda de linfócitos. Viu como que é alérgia? Os linfócitos são umas células essenciais no funcionamento do sistema imunológico. Uma queda dos linfócitos vai depletar o sistema imunológico. É uma imunossupressão. E essa imunossupressão vai fazer com que o seu corpo não funcione no mesmo estado que ele funcionava antes. É como se você tivesse estragado ele. Ah, mas eu tenho muita dor, eu tenho que curar essa dor. Tá, aí entra com analgésico e entra com anti-inflamatório. É a receita preferida dos reumatologistas. Tá tudo bem. Eles têm responsabilidade técnica, eles sabem o que estão fazendo. Mas o que eu estou dizendo para você, como imunologista, é que isso afeta diretamente o funcionamento do sistema imunológico. É fundamental reequilibrar. E como que eu faço isso? Já vou contar para vocês. Então quer dizer que existem técnicas para diminuir os sintomas da artrite reumatoide sem a necessidade de tanto analgésico e de tanto anti-inflamatório? Sim, sim, existe. Aqui a gente tem terapias naturais muito adequadas e eu vou revelar para vocês já já, aqui no finalzinho, tá bom? E aí, mais um caso comum, não vai dar tempo da gente conhecer as mais de 40, né, doenças autoimunes. Aqui é a 7ª que a gente está vendo hoje, é o eczema, ou a psoríase, onde você tem um excesso de célula sendo formada no paciente. Então, o paciente começa a formar pele demais, aí dá coceira, daquela pele avermelhada, começa a dar uns branquidão e tudo mais, aquela coceira danada, se confunde um pouco com outras doenças de pele, mas a psoríase ou eczema, ela está aí, é um excesso de proliferação de células da pele, né, que é essa partezinha de cima aqui da pele, e começa a ter um ataque ali inflamatório do sistema imunológico e tem correção. Essa aí tem correção, e a correção passa pelo reequilíbrio do sistema como um todo. É isso daí. Então, nós vimos aqui as nossas 7 doenças autoimunes principais, né? As mais comuns que a gente observa aí. E algumas delas têm um componente genético, não tem como fazer uma terapia preventiva, é só medicamentoso mesmo, mas nós temos os casos em que eu consigo reequilibrar o meu sistema imunológico para que ele funcione melhor. E é isso que nós vamos agora aprender nessa parte final da aula. Então, tá bom. Resumindo, professor Dr. Luiz Augusto, você está me dizendo que toda doença autoimune obrigatoriamente tem um anticorpo
que o organismo, as células do sistema imunológico, começam a produzir contra um determinado tecido do corpo. Sim ou não? Sim, é isso. Esse anticorpo é o gatilho para o início da doença? Sim, é isso. É o anticorpo que é o gatilho para o início da doença. Ah, então por que o organismo começou a produzir um anticorpo que ele não deveria estar fazendo? Ó, cri, cri, cri. Ó o grilo. Não sei, não. Nem tudo a gente tem resposta, tá? Em alguns casos, a gente está descobrindo que existem algumas correlações entre vírus, bactérias e alguns epítopos. Epítopos, sim, pedacinho de vírus e bactérias que você pega ao longo da sua vida, que depois você acaba desenvolvendo anticorpos contra um determinado tecido do seu corpo por causa daquele vírus, daquela bactéria que você pegou. Paciência, faz parte da vida. Ah, mas então o que eu faço? Ah, por isso que vocês estão aqui comigo, não é? Vamos descobrir agora duas técnicas simples que eu peço a vocês que a partir de hoje comecem a praticar na vida de vocês. Elas têm efeito direto sobre o sistema imunológico e vão reequilibrar o funcionamento dessas células. Linfócitos, plasmócitos, eosinófilos, basófilos, mastócitos, monócitos, células dendríticas, a linfa, né, que é os vasos linfáticos, vai reequilibrar isso tudo, seu intestino, sua pele, e você vai funcionar muito melhor do que você funciona hoje, tá bom? Duas técnicas simples e eu faço questão de mostrar para vocês ao vivo. Antes de começar a aula, eu preparei ali para mim e vou fazer agora. Dá uma olhada nisso aqui. Tchau, 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 tchau. Maravilhoso, suco verde. Exatamente isso que eu acabei de fazer. O que eu coloquei nesse suco verde aqui? Couve, bertalha, banana, porque agora é a noite, e à noite eu quero ter bastante triptofano no meu sangue para transformar em melatonina, e essa melatonina lá no meu cérebro, ela vai me levar a um sono. Quanto mais eu dormir, melhor para o funcionamento do meu sistema imunológico, porque isso vai permitir que as células se regenerem, que elas se recuperem. Então, a banana está aqui dentro para aumentar essa quantidade de triptofano no meu sangue agora à noite, e é um carboidrato que vai ajudar esse triptofano chegar lá no meu cérebro, e anti-inflamatórios naturais. Né? Onde que estão os anti-inflamatórios naturais? Em tudo quanto é folha, que não é veneno, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sai batendo tudo quanto é folha no liquidificador aí não, que você vai acabar se intoxicando, tá? Cuidado com talo. Talo da couve tem muitos cristais. Esses cristais podem ser tóxicos, tá? Então, cuidado com som, cuidado com os talos, é mais folha. Então, você tem açafrão, o açafrão é um anti-inflamatório espetacular. Se você puder colocar açafrão na sua comida, vai ser maravilhoso. Professor Dr. Luiz Augusto, o que é um anti-inflamatório? Você acabou de falar que os médicos, quando indicam corticoide, isso não é bom, porque isso alérgico ao organismo, agora você está me pedindo para tomar um anti-inflamatório? Você está sendo incoerente, está errado. Não, calma, gente. É o seguinte, quando eu tomo um anti-inflamatório na forma de um suco verde, aqui eu estou tomando ele em baixíssimas concentrações, que vão ser absorvidos em baixíssimas concentrações no intestino. A gente chama isso de nanoestruturado. Então, aí nós estamos falando de nanociências, são picofentogramas. É muito pouquinho, mas é isso que seu sistema imunológico precisa, dia após dia. Não é de vez em quando, não. Então, suco verde é todo dia. E outra coisa, aqui junto com o suco verde vai vir o que também? Água, que é a segunda técnica de hoje, e por enquanto é só. Gente, quanto de água você toma por dia? Fala para mim. Você sabe? Se você não sabe, desculpa, já está errado. Você tem que saber exatamente a quantidade de água que você toma por dia. E a técnica é simples.
Pega uma garrafinha de água mineral de 500 ml e mede. Toda hora que você tomar uma garrafa, anota no seu caderno. Aí você vai descobrir quantas garrafinhas de água mineral de 500 ml você está tomando por dia. Atenção, você precisa chegar num ritmo hídrico de pelo menos 4. Vai ter médico que vai achar que eu estou inventando isso da minha cabeça, não sei o que tem, mas depois eu vou mostrar para vocês os artigos científicos que mostram para nós que essa reidratação diária de 2 litros de água é fundamental para a eliminação de toxinas, a absorção de micronutrientes, entre eles ferro, zinco, vitamina A, magnésio, que são sais minerais que têm ação direta sobre o sistema imunológico. Então, cuidem bem do sistema imunológico de vocês. Tá joia, gente? Pessoal, eu não sei se eu avisei no início, mas é bom deixar claro, esse nosso workshop são aulas curtas, de 60 minutos apenas. Eu quero deixar esses 10 minutinhos finais para que vocês possam participar comigo, porque de repente algum de vocês aí tem alguma pergunta importante que vocês queiram fazer, sofre de alguma doença, não sabe se é autoimune, gostaria de saber se tem algum tratamento específico. Vamos participar junto? Levanta a mão aí para nós. A Neuci, tem que ser uma participação efetiva, porque a sua pergunta ela vai ajudar mais pessoas. Eu sei que não dá tempo de atender todo mundo. Então, quem eu vi aqui levantando a mão de primeira, Neuci, foi o Altamir Lima. Então, Altamir, se depois você conseguir abrir, depois eu vi a Cássia, depois aí Odete Silva e o Dinei. Então, mais ou menos nessa ordem aí, vamos lá, vamos tentar conversar alguém. Só que tem uma coisa que a gente gosta aqui nessa interação. Se você puder ligar a câmera, vai ser bem mais legal o nosso bate-papo. Então, eu agradeço demais, doutor. Tá bom? Aí, doutor, tá me vendo aí? Aê, tô te vendo. Eu sou o seu barbeiro, eu quero cortar seu cabelo. Aí, ó, você não viu, não? Olha aqui. Então, eu tô vendo aí, rapaz, você me traiu, hein? Ah, rapaz, moderninho, olha aí. Você me traiu, hein? Você me traiu, hein? Mas você é de onde? Você fala de qual cidade? Dourados, Mato Grosso do Sul. Então foi por isso, ia ficar muito caro esse corte de cabelo aí. Eu sou filho do Anderson Carpes. Eu sou de Belo Horizonte. Mas me conta. Eu quero saber, doutor, é uma pergunta aqui, não sei se eu posso estar errado não, mas os fatores de transferência da 4Life, ela ajuda muito nesses tratamentos aí, né? Sim. Sim, ajuda demais. Eu nem deu tempo de eu falar disso aqui, né? Deixa eu explicar. A sua pergunta é muito importante. Deixa eu explicar. Os fatores de transferência são proteínas presentes no colostro. O que é o colostro? É o leite que vai até o 15º dia de amamentação nos mamíferos. Então, a mãe passa para o filho, a vaca passa para o bezerro, a gata passa para a gatinha, para o gatinho, e assim sucessivamente. A 4Life é uma empresa que tem patentes globais, mundiais, que purifica do colostro das vacas, né, e da gema do ovo, esses fatores de transferência, coloca em cápsula. A gente pode comprar essas cápsulas, tomar. Gente, isso é muito, muito bom para o reequilíbrio do sistema imunológico, tá? Eu não conheço, como terapeuta, como imunologista, nenhum outro tipo de suplemento alimentar natural, 100% natural, sem contraindicação, portanto, não é medicamento, é um alimento natural, que tem um efeito tão direto sobre a célula do sistema imunológico como os fatores de transferência. Então, recomendo plenamente, tá bom? Excelente questão. Sim. Obrigado. Ele reequilibra e diminui muitas doenças autoimunes, muito mesmo, tá? Lembra quando eu falei no início aqui, eu até dei um spoiler, eu falei assim, eu já vi caso de pessoas com terapias naturais que conseguiu, inclusive, eliminar lá a tireoidite de Hashimoto. Foi com fatores de transferência, tá bom? Então, tá aí um caso típico, tá bom? Obrigado, muito obrigado. doutor. Obrigado, querido. Valeu. Até logo. Tchau, tchau. Até logo. Valeu.
Quem mais? Quem que foi que levantou depois? Foi a Iodete? Eu não sei se foi a Iodete, eu acho que foi, né? A Cássia, mas eu já liberei o microfone dela, ela ainda não abriu. Ah, Cássia. Cássia. Vamos lá, Cássia. Opa, estou aqui. Boa noite. Salvador, Bahia. Tudo bem? Eu tô bem, Cássia. Cássia, beleza, Cássia? Um abraço pro pessoal de Salvador. Que legal. Obrigada. Na verdade, eu tenho 3 perguntas em uma, eu vou fazer bem rapidinho, porque eu tenho muitas perguntas. Primeiro, fibromialgia é doença. Nossa, Cássia. Olha só. O teu som, a gente não está conseguindo te ouvir, Cássia. Cássia, teve um probleminha na sua internet. Aí, vamos lá, de novo, vai. Pronto? Sim, melhorou. Sim. Aí eu vim para perto do Wi-Fi. Na primeira pergunta, esse fibromialgia é uma doença considerada uma doença autoimune? E estão me ouvindo? Sim, fibromialgia, ok. A outra é imunidade. A doença autoimune deixa a imunidade muito estimulada ou pouco estimulada? É porque ainda a minha dúvida é sobre estimular ou modular. Isso. Né? E outra coisa é sobre tireoide. Um problema de tireoide pode causar osteopenia? Porque eu tive. Boas perguntas. Vamos lá. Respondendo bem objetivamente. Com certeza, quando a gente estiver falando sobre... Peraí, eu me perdi um pouco, porque eu fiquei de anotar e não anotei a fibromialgia. Inclusive, eu já dei uma aula de fibromialgia. Eu peço a você, Cássia, que veja essa aula de fibromialgia. Ela está aí no YouTube, é só você colocar. E ela é só sobre fibromialgia. É uma doença autoimune a fibromialgia? Sim e não. Depende do estágio em que a fibromialgia se encontra. Depende do estágio. Mas os médicos classificam ela como uma doença autoimune, sim, mas o problema, Cássia, é que nem sempre a gente identifica anticorpo no sangue específico contra um tecido. E aí eu não consigo classificar a fibromialgia como uma doença autoimune, porque uma característica da doença autoimune é muito anticorpo contra um tecido específico. Então, e aí vem a segunda pergunta que você fez. Mas a doença autoimune é um excesso de atividade imunológica ou uma queda? Nem excesso, nem queda. É uma ação específica do sistema imunológico, fazendo anticorpo, contra um determinado tecido, contra um determinado órgão do seu corpo. Que aí vem a sua terceira pergunta, que é a tireoidite de Hashimoto, onde começa-se a produzir anticorpos contra a tireoide, o gatilho que deu origem ao início desses anticorpos. É uma pergunta que vale $1 milhão, a gente não sabe exatamente o motivo por quê, mas pouquinho de anticorpo que a gente já produz, então, tá vendo? Não é excesso de atividade imunológica, é o anticorpo que foi feito que começa a gerar inflamação. E aí tem controles específicos, eliminação desse anticorpo, aí são medicamentos, tá bom? E os sintomas, como esse que você teve, relacionados ao hipotiroidismo, sim. Aí depois que começa o hipotiroidismo propriamente dito, você vai começando a ter descompensações em outros tecidos, em outras partes do seu corpo. E aí pode levar, sim, a outros sintomas e outras síndromes no corpo, tá? Mas o gatilho inicial acabou sendo esse pouquinho de anticorpo que o corpo produziu. Por isso que se você reequilibrar o sistema imunológico, você consegue reverter essa doença. E melhor, se você fizer isso de forma preventiva, pode ser que você nunca a desenvolva. Daí a dica lá do suco verde que eu passei hoje, tá bom? Beleza, Cássia. Obrigado pela sua participação. Quem mais, Nelci? A Iodete. Pode falar, Iodete. Boa noite. Ei, Iodete. A Iodete, houve algo com ela. Parece que ela caiu. Vou abrir o Dinei até que a Iodete volte. Dinei, vamos lá. Boa noite.
Ei, Dinei, boa noite. Boa noite, Nelci e os demais amigos aí. E o pessoal que não sabe de qual cidade você está falando, fala para nós. Sou de Natal, eu estou em Natal, né? Moro em Natal. Aí. Muito feliz aí com essas aulas, viu? Para mim é uma expectativa, cada semana, cada aula. É assim, doutor, eu falei outro dia que eu fiz passei por um processo cirúrgico de um hemangioma no fígado. Isso é considerado uma doença autoimune? A sua condição? Não, aí é um problema cancerígeno, né? Então, nós temos a informação de um tumor, né? Toda vez que você tem cisoma da vida, são tumores associados, é uma formação de tumor. A gente não classifica o câncer como uma doença autoimune, a gente classifica o câncer. Nós tivemos uma aula sobre câncer, quem não viu, tá imperdível, tá aí no YouTube, é só assistir. E nós classificamos como, Eudimei? Como uma doença de supressão do sistema imunológico, né? Quando o câncer, a célula cancerígena, começa a produzir proteínas como a CTLA4, que inibe o sistema imunológico, inibe os linfócitos. Aí os linfócitos não conseguem montar uma resposta para eliminar aquelas células. E como ele não consegue fazer isso, as células acabam ganhando. Então, aí no caso, é exatamente o contrário, tá? Então, a falta da atividade imunológica acaba levando ao desenvolvimento do câncer. A gente ainda não sabe exatamente os gatilhos iniciais para a maioria dos cânceres, mas a origem principal são mutações que acontecem no DNA, é aleatório, é estocástico, isso acontece todos os dias. Por isso, cuide bem do seu sistema imunológico para que ele possa estar preparado aí para enfrentar essas estratégias, né, aí do câncer que a gente não quer que aconteça. É um cabinho de guerra aí, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Gratidão. Zuleide, boa noite, Zuleide. Boa noite. Ei, Zuleide. Bem, professor, doutor Luiz Augusto, eu tenho 3 perguntas. Primeiro, para quem não te conhece, fala de onde você está falando, Zuleide. Eu estou em Caldas Novas, Goiás. Que delícia, hein? Vamos lá. Direto de Caldas Novas. A hanseníase é uma doença autoimune? Não, a hanseníase ela é causada diretamente por um protozoário e aí você tem que eliminar esse agente causador, tá? Então, você tem ali o micro-organismo é que está causando e aí você tem que eliminá-lo para que ele não provoque esse problema na pele, nos nervos, e a pessoa vai perdendo os membros, né? Então, não é. Aí, no caso, é uma inflamação causada por um micro-organismo, tá bom? Mas a transferência ajudam a matar esses protozoários? Não, não aí tem tratamento específico, são antibióticos específicos, mas, neste caso, você pode, sim, reequilibrar o sistema imunológico, nesse sentido, sim, né? Mas não vai curar, não vai ter cura nem terapia específica aí, não. Aí tem que eliminar a causa mesmo, que é o agente etiológico que está causando a doença, tá bom? E outra coisa, eu tenho a filha de uma amiga tem lúpus, mas ela tem 6 doenças autoimunes. Por que uma pessoa tem a tendência a ter esse tanto de doença autoimune? Se, igual o senhor falou, o anticorpo vai e ataca é criado um anticorpo que ataca um determinado órgão. Por que cria esse tanto de anticorpo para atacar tantos órgãos? Você sabe quais são as outras doenças, além de lúpus, que ela tem? Eu sei que ela é uma moça muito bonita e está sofrendo muito. Sim, compreendo. Você sabe quais são as outras doenças, além de lúpus? Não sei, doutor. Ela deve estar chegando aqui em Caldas Novas, essa moça, amanhã. Eu vou procurar saber, mas eu não sei quais são. Então, independente de quais sejam, sem sombra de dúvida, uma imunoterapia de equilíbrio do sistema imunológico para ela vai ser essencial. Fatores de transferência é muito indicado neste caso, zinco é muito indicado neste caso, vitamina D também, tá bom?
para que ela tenha um reequilíbrio, principalmente das células que fazem imunorregulação, que são os linfócitos. Ela precisa ter essas células fortalecidas para que ela possa reequilibrar aí essa concentração de anticorpos que está atacando tecidos do corpo dela, e ninguém quer isso, né? Em especial o lúpus, que é muito sério, afeta o coração e isso é muito sério. Por que isso aconteceu com ela, a gente não sabe, né? A gente não pode brincar com isso, essas doenças são muito sérias, a gente tem que respeitar demais as pessoas sofrem com doenças, gente, então a gente tem que respeitar muito. Mas é uma herança, entre aspas, que não é adequada, gente. Ela não queria ter herdado isso, mas ela acabou herdando isso dos ancestrais dela, tá? E aí ela precisa ter ainda mais cuidado com o sistema imunológico dela. Inflamar menos, comer menos comida que inflama, comer mais comida que desinflama, 2 litros de água de água. Fator de transferência é uma boa dica. Tá joia? E, para fechar, quem que nós temos? É porque muita gente está levantando a mão, gente. Não dá tempo. Temos a Iodete, que conseguiu retornar aqui. Ah, sim. Ei, Iodete. Oi, professor, doutor Luiz Augusto, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tem muita gente que não te conhece aqui, então fala de onde você está falando, Iodete. Eu estou falando dos Estados Unidos, New Jersey. Eu sou irmã Eides, você conhece, né? Isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da aula passada, que eu não tive chance de fazer, sobre câncer. Tudo bem. O sistema imunológico, pode ser? Pode ser. Então, pessoal, direto de New Jersey, nos Estados Unidos, uma pergunta sobre câncer não tem a ver com doença autoimune, mas eu acho que é legal, a gente está num workshop, né? Então, é um mês inteiro aí de aulas de imunologia, e por que não? Vamos lá, qual que é a dúvida? Vamos tentar responder. Minha mãe está com câncer no colo do útero. Foi diagnosticada em 2019. E a família reuniu e ninguém decidiu deixá-la fazer nenhum tratamento convencional, nem cirurgia, nem a radioterapia, nem nada desses tratamentos. E nesse período, nós conhecemos a For Life. Então, nós introduzimos os produtos, todos os que temos aqui, que foram indicados, inclusive foi a Nelci que nos ajudou. Sim. E está tomando os fatores de transferência desde outubro do ano passado até agora. A gente já diminuiu um pouco a dose. E ela não, com relação ao câncer, ela não apresenta sintoma nenhum, ela tem bom apetite, ela não diminuiu o peso, a gente tem que controlar o peso dela, porque ela tem enfisema e um problema de coração também que surgiu logo depois que diagnosticaram o câncer, ela teve que ficar internada e tal, e então, às vezes, ela usa oxigênio artificial à noite para dormir. Mas durante o dia passa bem, ela anda bem, ela está com a mente boa, ela tem 86 anos. Opa! E ela tem um pouco de tontura, mas eu acho que muitas medicações que ela toma, ela também tem hipotiroidismo, tem pressão alta, mas, graças a Deus, não tem diabetes. Então, semana passada, nós fomos fazer outra biópsia para checar em que situação estava esse câncer, se já tinha desaparecido ou não. Não desapareceu. O médico fez o Papa Nicolau e fez a biópsia, ele falou, olha, tem células cancerígenas, nós precisamos fazer um CAT scan para ter certeza se não tem metástase, né? Se já... para ver a situação que está. Então, ainda não decidimos fazer esse CAT scan. Eu estou aqui nesse impasse, porque ela mora comigo, está nas minhas mãos aqui grande parte da decisão. A Ioneides é contra, totalmente, radicalmente contra, e eu ainda estou buscando uma melhor alternativa. Então, eu gostaria de saber
que exame nós podemos fazer, se através do hemograma já consegue detectar se o sistema imunológico dela está modulado ou não? Sim, sim. Com toda certeza. É a primeira coisa que nós vamos ter que fazer. Eu preciso do hemograma dela. Uhum. Você consegue me mandar? Eu vou levá-la para fazer o hemograma agora, né? Recente. Tá, ela tem de 1 mês ou 2 atrás. não, melhor ainda. Nem sei melhor, se tem. Nem sei se eu tenho que checar para ver qual dos exames dela é hemograma. Eu não tenho certeza se é exatamente hemograma que tem. Não, com certeza tem. Com certeza tem, porque é o exame mais comum que a gente pede. É. Eu vou te explicar por quê, a importância da gente olhar o hemograma. Você relatou dela estar com cansaço, você relatou dela estar com um pouco de letargia. Isso é típico problema de fixação de ferro. E você relatou também dela estar com hipotiroidismo. Então, veja bem, nós precisamos do hemograma completo e a gente precisa também avaliar os níveis de, anote aí, TSH, T3 e T4. O T3 e o T4, que é a tiroxina, e o TSH são fundamentais, junto com o hemograma completo, tá? Esse é feito em jejum, não é? Não precisa ser em jejum. Nenhum desses precisa ser em jejum. Nenhum deles. Tá? Uhum. E aí, o que nós vamos descobrir? A gente vai descobrir como que está o metabolismo dela. Porque, mesmo que ela tenha algum resquício ali de células tumorais, essa reeducação alimentar que vocês estão fazendo com fatores de transferência é um cabo de guerra, tá? O tumor produz imunossupressor, com a alimentação, com a suplementação com fatores de transferência, vocês estão tentando reativar o sistema imunológico para que ele possa vencer essa guerra. Funciona? Funciona. Nós temos agora, eu não tenho certeza se a gente está dando a quantidade, a dosagem exata, sabe? Por isso que eu preciso saber no hemograma e no T3, T4 e TSH como está o metabolismo dela. E aí nós vamos matar essa charada, porque no hemograma completo, além da gente olhar essa questão do metabolismo, se ele está ou não afetando a fixação de ferro, porque esse cansaço aí me chamou bastante atenção, nós vamos descobrir também se não é um problema de T3 e T4. E a falta de T3 e T4 afeta, inclusive, as células do sistema imunológico. Ela toma hormônio para tireoide. Tá vendo? Então, ela já tem o hipotireoidismo. Um negócio assim, levotiroxina. E tem, a For Life tem esse suplemento aqui que chama Metabolite. Metabolismo. Era bom dar isso para ela? Eu preciso ver, eu não conheço, aqui no Brasil não tem, né? Depois você pede, você me manda, Iodete, ou a Ioneides me manda também a apresentação para eu ver. Provavelmente deve ser um suplemento bem interessante, deve ser rico em micronutrientes. Transfer Factor Metabolite. É para controle de tireoide também. Pois é, então. Aí eu preciso ver o que tem aí dentro. Mas certamente tem fator de transferência aí que vai... Tem fatores de transferência. Sim. Mas eu não quis dar porque ela já toma um prescrito pelo médico, eu fico com receio de dar algum... Não, essa aí não tem contraindicação. Mas, de todo modo, é importante que o médico saiba que você está dando esses suplementos, tá? Ele não vai cortar. Garanto para você que ele não vai cortar. Eles sabem, eu falo para todos, eles ficam rindo na minha cara. Não, eles ficam rindo, mas não é de deboche, não. Eles procuram, eles querem saber a referência, eu passo. É isso aí. É isso aí. Eles ficam rindo porque eles falam assim, lá vem mais um Dr. Google aqui para querer dar uma de médico para cima de mim. É só por causa disso, entende? Mas está tranquilo. Então, olha,
Olha, deixa eu te falar. Eu acho quando eu falo acho, é porque eu não estou acompanhando de perto o caso. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Certinho. Principalmente por causa de uma coisa que você me falou. Vocês não abandonaram o médico. Como você tem um médico patologista acompanhando, fazendo a biópsia e identificando a presença ou não das células transformadas, células tumorais, isso me deixa tranquilo. Porque, gente, tumor é uma coisa muito louca. Deixa eu explicar a lógica dele. É não ter lógica. Ele vai sofrendo mutação uma atrás da outra. E, de repente, pode aparecer uma mutação muito louca que ele começa a produzir base sanguínea, irradia e toma conta do corpo da noite para o dia. E pelo que eu estava vendo, nós produzimos células com tendência a câncer o tempo todo, né? Todo dia, Ionete. Todos os dias. É terrível. Oh, my God. Todos os dias. Então, olha, inclusive na aula sobre câncer, eu disse isso. O sistema imunológico é o seu maior amigo, pode ser também o seu maior inimigo. É só você descuidar dele. Porque quando você descuida dele, quem é que vence a guerra? Os imunossupressores produzidos pelas células tumorais. Elas estão aí para isso. Elas sofrem a mutação e tendem a crescer. A única forma dela crescer é inibindo os linfócitos. E ela começa a produzir aquele tanto de imunossupressor e vai matando o linfócito. Aí começa a aparecer os outros sintomas. Tá vendo? Então, gente, cuidar do sistema imunológico é fundamental. Parabéns, viu, Ionete, por ter escolhido esse caminho para o tratamento da sua mãe. Obrigada. Parabéns mesmo. É por isso que ela está bem, é por isso que ela está lúcida. Ela não tem secreção nenhuma, não sente dor em lugar nenhum, não tem odor, não tem nada. Ela tem um apetite muito bom, ela sabe, e ela faz dieta alimentar também, tira o doce, isso. O sal, o doce, pressão alta. Esses hambúrguer americanos aí cortam tudo. Doce é só a geleia do Rio Vida Burst, que é uma geleia. Esse é o único doce que ela está comendo, assim, de vez em quando dá uma... Maravilhoso. Sobremesa maravilhosa. Sobremesa maravilhosa. É, uma sobremesa maravilhosa. E frutas. Parabéns. Não, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Mas eu gostaria de ver, então, o TSH, o T3, T4 e o hemograma completo dela, só para a gente... E assim que eu estiver em mãos, tá, eu vou verificar que tem um chart que a gente... que o hospital... Eu não sei se aí no Brasil tem... É um sistema que eles colocam todos os exames, tudo no sistema, e a gente vai lá e clica e vê tudo. Isso, aqui a gente tem também, assim que você conseguir me passar o login e a senha, eu entro lá, e aí a gente consegue fazer esse mapa, tá? Beleza? Beleza. Obrigado, Ionete. Como eu faço para entrar em contato com você direto? Eu não entendi. Bom, a Ionete tem meu contato. Ok, eu vou pedir para ela. Pega com ela, tá joia? Tá joia. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigado a você. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais uma aula do workshop Imunologia é Vida. Tá joia? Espero vocês na quinta-feira com mais um tema extremamente importante sobre o sistema imunológico. E sigam lá no canal Professor Dr. Luiz Augusto, Corpo Blindado. Vai ter a reprise dessa aula. Responda o questionário se você quiser o certificado de participação. Tá joia? Um grande abraço. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, doutor. Parabéns pela aula. Gratidão, Muito grato mesmo. Ativar o som de todos.
Parabéns, parabéns. Parabéns, Tchau, Deus abençoe. doutor. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, boa Boa noite, noite. doutor. Boa noite. Parabéns. Muito boa aula. Pois, doutor. Obrigada, A aula foi doutor. show de bola. Obrigada. Foi show, foi Obrigada. top a aula. PH. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, doutor. A aula foi riquíssima das informações. A aula foi show. Honra. Obrigado. Valeu. Boa noite, doutor. Boa noite. Maravilha. Valeu, Iolei. Boa noite, doutor. Obrigada por tudo. Obrigado. 1 bilhão e 700 milhões de reais em coisa de